Equipe Red Bull perde chefe de estratégia para a McLaren. A coisa na Red Bull não está fácil. A Associação de Pilotos de Grande Prêmio apoia Max Verstappen e quer discutir punição por palavrão com a FIA. E Escuderia Ferrari promete atualizações para o Grande Prêmio dos Estados Unidos, que vai acontecer quase daqui a um mês. Vamos trazer neste vídeo as principais informações do dia, mas antes, um recadinho rápido da Overtake Store para vocês que querem ter a camiseta da sua equipe de coração, mas até hoje não conseguiu comprar. A Overtake Store tem as melhores camisetas com as melhores formas de pagamento, seja ela cartão de crédito, Pix, boleto, cartão de débito e ainda tem desconto. Está rolando lá no site promoção que vocês podem adquirir camisetas mais baratas e ainda tem o cupom POINTF1, que utilizando o cupom vocês ainda vão ganhar 10% de desconto. Então clica no link que está aí na descrição do vídeo e compre já a sua camiseta. E bora começar o vídeo falando da equipe Red Bull, que perdeu mais uma pessoa importante e essa pessoa estará indo para a McLaren. O último a sair apaga a luz. Nesta terça-feira, a equipe McLaren anunciou que estava contratando o chefe de estratégia da equipe Red Bull, o Will Courtney. Espero que eu tenha falado o nome dele correto, hein? Will Courtney, que trabalhava na equipe Red Bull há 20 anos, irá se juntar à equipe McLaren como diretor esportivo na temporada de 2026 da Fórmula 1, após o término de seu contrato atual. E essa demora para ir para a McLaren se deve à licença de jardinagem, no qual pessoas importantes de uma equipe precisam aguardar para trabalhar numa nova equipe para não levar informações importantes. E essa é mais uma pessoa importante que a Red Bull está perdendo neste ano, que já conta com uma lista aí que tem o Adrian Newey e o Jonathan Wettley, acho que é assim que se fala. Está tenso essas coisas na equipe Red Bull, hein? Parece que desde o começo do ano, que saiu toda aquela polêmica com Christian Horner, a equipe Red Bull só está perdendo pessoal. Vamos ver quem que ela irá trazer para compensar essas saídas. E o Max Verstappen não está sozinho contra a FIA. A Associação de Pilotos de Grande Prêmio informou que apoia o Max Verstappen após a polêmica sobre o uso de palavrões no Grande Prêmio de Singapura. Para quem não lembra, Max Verstappen foi punido por usar um palavrão durante a coletiva de imprensa da FIA na quinta-feira. E isso gerou uma revolta do piloto e também críticas de outros pilotos contra a FIA. Verstappen recebeu uma punição para prestar serviço comunitário a desejo da FIA por usar um palavrão para descrever o desempenho atual do seu carro. Ele não xingou nenhum funcionário, não xingou nenhum piloto, nada disso, só apenas criticou seu carro. E a associação até ironizou essa punição, lembrando de outras ocasiões em que palavrões foram utilizados sem maiores problemas. Lembrando que Max Verstappen até reagiu com revolta à punição. No sábado, ele mal deu entrevista, mal quis falar na coletiva de imprensa e ele até mesmo informou que poderia acelerar sua saída da Fórmula 1, a sua aposentadoria, caso a FIA não revesse isso. E agora, a associação quer discutir com a FIA uma resolução para que punições por palavrões, como aplicada a Max Verstappen, seja mais branda, para que os pilotos tenham assim um certo grau de liberdade para se expressar. Bom, na minha opinião, a FIA tem que se preocupar com outras coisas importantes e sobre o futuro da categoria e não com palavrões que os pilotos soltam, principalmente durante a corrida ou em algum momento tenso, desde que não esteja ofendendo outros pilotos ou até mesmo a FIA. Mas e aí, qual a opinião de vocês? Deixa aí embaixo o que vocês acham disso. E ficaremos quase um mês sem corridas, mas não é férias para os pilotos e principalmente para as equipes. Todas as equipes vão trabalhar normalmente durante essa pausa.
E uma equipe que promete trabalhar muito nesse período é a Scuderia Ferrari. A equipe italiana, que saiu de Singapura decepcionada, principalmente por causa da sua classificação, viu que pelo menos durante a corrida, Charles Leclerc tinha um bom ritmo e eles querem explorar mais isso. A equipe fez uma corrida de recuperação com uma estratégia ali pouco ousada do Carlos Sainz, que parou mais cedo, Charles Leclerc parando na hora exata e conseguiu terminar a corrida até na 4ª posição. E mesmo largando lá atrás e terminando na 4ª posição, Charles Leclerc teve momentos que estava com um ritmo bem próximo do Lando Norris. E a equipe viu que tem mais no que trabalhar no SF24. E com essa pausa de quase um mês, a equipe vai analisar e trazer melhorias para o SF24. A próxima corrida, que será no dia 20 de outubro lá nos Estados Unidos, no Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin, vai marcar a reta final da temporada. E a Ferrari tem seus objetivos, e um deles é lutar pelo Mundial de Construtores, mesmo sendo difícil já que a McLaren está um foguete, mas a equipe também pode antecipar algumas coisas no carro que poderão ser utilizadas na temporada de 2025, já que no ano que vem o regulamento vai continuar o mesmo. Não só a Ferrari vai fazer isso, outras equipes também deixam para trazer atualizações no final do ano, já pensando na próxima temporada da Fórmula 1. Mas o chefe da equipe italiana, o Frederico Vasseur, informou que eles vão analisar as fraquezas do SF24 para trazer peças que possam melhorar o ritmo do carro nas próximas 6 corridas. Lembrando que teremos 6 corridas para terminar a temporada, mais 3 corridas sprints. E uma delas já é na corrida do Grande Prêmio dos Estados Unidos, no qual teremos a corrida sprint no dia 19 de outubro. Bom, se essas melhorias vão ajudar a Ferrari, não sabemos. Ela já trouxe uma asa dianteira no Grande Prêmio de Singapura. E pode ser que eles tragam aí uma asa traseira redesenhada. Quem sabe mais flexível, hein? Vamos aguardar para ver. Mas e aí, vocês acham que a Scuderia Ferrari vai conseguir lutar pelo Mundial de Construtores da temporada? Ou acham que o Mundial de Construtores já é da equipe McLaren? Bom, se a Ferrari pelo menos ficar na frente da Red Bull, já é um dinheiro a mais para eles e quem sabe eles não deixam o carro mais competitivo em 2025, que vai ser o ano que Lewis Hamilton vai estrear na equipe italiana. E falando nisso, na Overtake Store tem a camiseta da Ferrari com o número 44 do Lewis Hamilton. Então, se vocês aí são torcedores da Scuderia Ferrari e ficaram felizes com a chegada do Lewis Hamilton, lá na Overtake você já pode adquirir a sua camiseta já pensando no ano que vem, hein? É isso, pessoal. Essas foram as principais notícias do dia. Temos outros vídeos que trouxemos aqui no canal nesta terça-feira. Um vídeo da entrevista do Reginaldo Leme falando do Gabriel Bortoleto na equipe Sauber/Audi e também o vídeo do Lewis Hamilton falando que ficou furioso com a Mercedes com a estratégia que eles tiveram no Grande Prêmio de Singapura. Se vocês querem ver esse vídeo, vai estar aí na descrição do vídeo para vocês poderem conferir e assim que tivermos mais informações, vamos trazer aqui no Point F1. Se curtir o vídeo, não esqueça de deixar seu like e voltamos em breve. Um forte abraço e tchau!